Você já percebeu como as distrações aparecem sempre quando você decide orar, ler a Bíblia ou simplesmente ter um tempo com Deus? Parece que o celular toca, alguém chama, ou a mente começa a viajar, e quando você vê, o tempo passou. Quantas vezes você já terminou o dia exausta, mas com a sensação de que não fez nada que realmente importava? Pois é. Talvez o que está roubando sua paz não seja o excesso de problemas, mas as distrações que, sem você perceber, estão drenando o seu tempo. E lembre-se, o que rouba o seu tempo também rouba o seu destino. No vídeo de hoje, cuidado com as distrações. O que rouba seu tempo, rouba seu destino. Eu vou te mostrar como proteger aquilo que Deus te entregou de mais precioso. O propósito. Se você ficar até o final, vai descobrir que pequenas mudanças podem transformar completamente a sua rotina e a sua fé. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Qual é a distração que mais tenta roubar seu tempo com Deus? Já aconteceu com você de pegar o celular só um minutinho e quando percebe já se foram 30 minutos? Parece inofensivo, mas essas distrações são como gotas caindo sobre uma pedra. Silenciosas no começo, mas com o tempo desgastam até o que parecia firme. O curioso é que o inimigo não precisa destruir a vida de uma mulher cristã de uma só vez. Basta entretê-la, roubar seu tempo, encher sua rotina de urgências para que nunca chegue ao que é realmente importante. E é aí que muitas sentem a fé feminina enfraquecer sem entender o motivo. Estão gastando energia em detalhes que não edificam. O que rouba minutos, rouba paz. E o que rouba paz, acaba roubando destino. A verdade é que ninguém planeja desperdiçar seu propósito. Simplesmente acontece quando não prestamos atenção. Cada notificação, cada comparação, cada conversa inútil parece pequena, mas juntas constroem um muro invisível que bloqueia o foco espiritual. É como tentar caminhar para a presença de Deus carregando 100 sacolas. Você se cansa, se distrai e acaba deixando cair justamente o que mais importa. O tempo perdido não volta, e isso dói. Mas aqui está a esperança. Em Deus, tudo pode ser redimido. Até os segundos que pareciam inúteis podem virar sementes de futuro quando você decide priorizar o eterno. Imagine sua vida como uma casa com muitas janelas. Algumas abertas para a luz do céu, mas outras entreabertas para a rua do barulho. Cada distração que você permite entrar é como poeira acumulando nos móveis. Não se nota em um dia, mas com o tempo rouba o brilho do que era limpo. A mulher cristã que não cuida dessas janelas acaba confusa, achando que a ansiedade é normal, quando na verdade é um sinal de desordem. Deus não planejou seu coração para viver apagado por comparações nem drenado por distrações. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas mulheres vivem cansadas não porque fazem demais, mas porque fazem o que não é essencial. O corpo corre, a mente não descansa, a agenda transborda, mas o coração permanece vazio. Isso acontece quando o tempo vai para tudo, menos para a oração, para a reflexão, para o silêncio que alimenta a fé feminina. É um cansaço diferente, que não se resolve dormindo mais, mas se resolve reenfocando a vida na presença de Deus. Esse reenfoque vem com consciência, com uma escolha diária de voltar ao essencial. E enquanto você pensa nisso, considere: se Marta, aquela mulher da Bíblia, tivesse entendido esse segredo, sua história teria sido diferente. Mas essa parte vamos deixar em aberto, porque justamente nela vamos ver que existem dois caminhos: viver distraída com o que parece urgente ou escolher a única coisa necessária que jamais será tirada. A cena é simples, mas cheia de significado. Duas irmãs recebem Jesus em sua casa. Marta corre de um lado para o outro, sobrecarregada com as tarefas, enquanto Maria se senta aos pés do Mestre e ouve em silêncio. À primeira vista, parece lógico apoiar Marta. Alguém precisa cozinhar, arrumar, preparar tudo. Mas o texto de Lucas 10, 38, 42 revela algo mais profundo. O verdadeiro perigo não é estar ocupada, mas estar tão distraída que esquece o propósito. Muitas mulheres cristãs hoje repetem o mesmo padrão. Correm atrás de agendas cheias,
mas não desfrutam da presença de Deus. E o pior é que esse tipo de vida é aplaudido pela sociedade, mesmo que roube o que há de mais precioso. Jesus nunca condenou o serviço de Marta, porque servir também faz parte da fé feminina. O que ele questionou foi a falta de prioridade. Marta fazia a coisa certa, mas na hora errada. Maria, por outro lado, escolheu a única coisa necessária, e Jesus disse que jamais lhe seria tirada. Aqui está o contraste que se torna espelho para cada mulher cristã. Você está correndo sem parar para dar conta de tudo, ou parando para ouvir a voz que realmente guia seu destino? O urgente grita alto, mas o eterno sussurra baixinho, e quase sempre se perde no meio do barulho. Pense um instante. Quantas vezes você já se sentiu exausta, fazendo 1000 coisas, mas ao final do dia com o coração vazio? Essa sensação é a mesma que Marta viveu. Ela tinha Jesus em sua sala, mas sua mente estava na cozinha. E isso também acontece conosco. Temos a Bíblia aberta sobre a mesa, mas o celular vibra, a comparação aparece, a ansiedade se infiltra, e num piscar de olhos o tempo se vai. O inimigo sabe que uma mulher distraída é uma mulher sem foco espiritual, e não precisa afastá-la da igreja, basta afastá-la da oração. A lição é clara. Quando você escolhe a presença de Deus primeiro, todo o resto encontra o seu lugar. Maria não ignorou o trabalho, apenas entendeu que sem a palavra não há força para o restante. E aqui está o segredo. O serviço sem propósito vira peso, mas o serviço com a palavra se torna fruto. A mulher que aprende a priorizar o tempo com Deus descobre que a ansiedade se acalma, as comparações perdem força e o coração recupera a direção. Porque o que alimenta a alma não é correr, é ouvir. E o mais interessante é que essa história não termina na sala de Marta. Na verdade, ela abre uma pergunta ainda mais profunda. Se Jesus se sentasse hoje na sua casa, onde você estaria? Correndo com a agenda cheia de coisas que parecem urgentes, ou sentada, mesmo com a cozinha bagunçada, desfrutando da voz que pode mudar seu destino? A resposta para essa pergunta nos leva a refletir melhor sobre quais são as distrações externas que hoje estão ocupando seus olhos e seus ouvidos. Se parar para pensar, nunca foi tão fácil se distrair como hoje. Uma mulher cristã pode acordar com a intenção de orar, mas antes mesmo de colocar o pé no chão já conferiu o celular. Redes sociais, comparações com outras mulheres, grupos de mensagens, vídeos intermináveis. Cada coisa parece inofensiva sozinha, mas juntas formam um rio que arrasta seu tempo e sua energia. O curioso é que essas distrações não chegam com aparência de pecado. Chegam com cara de normalidade. Mas sabe o que acontece? O normal, quando não está sob o controle da presença de Deus, rouba o propósito. Cada comparação no Instagram é como uma semente plantada no coração, e se não for cuidada, germina em ansiedade e em dúvidas sobre o próprio destino. É como sentar-se para ouvir vozes que nunca deveriam ter autoridade sobre você. A mulher cristã que escuta demais o mundo acaba silenciando a voz do céu. Essas distrações externas são especialistas em se disfarçar de informação importante, quando na verdade são apenas ruído. O inimigo sabe que se rouba sua atenção, rouba seu foco espiritual, e se rouba o foco, pouco a pouco te afasta da oração e da clareza. E aqui entra um detalhe prático. Cada notificação que aparece na tela é como um ladrão batendo na porta da sua casa. Se você o deixa entrar, mesmo que por 1 minuto, ele leva embora parte da sua paz. Por isso, práticas como o jejum digital não são exagero, são necessidade. Limitar notificações, decidir horários intencionais para usar redes, até colocar lembretes com versículos na tela, são maneiras de proteger seu tempo e lembrar do seu propósito. Porque no fim, o que entra pelos seus olhos e ouvidos molda o que sai do seu coração. As conversas inúteis também entram nessa lista. Quantas vezes você já perdeu 1 hora inteira falando sobre algo que não edifica e saiu dali mais cansada do que fortalecida? O tempo desperdiçado com palavras vazias nunca volta. E o interessante é que, muitas vezes, essa perda de tempo vem com a sensação de conexão social, mas na realidade é uma fuga invisível de energia.
A mulher cristã que aprende a filtrar o que ouve começa a andar mais leve, porque já não carrega sobre si fardos que nunca lhe pertenciam. E enquanto refletimos sobre isso, surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando a distração já não está fora, mas dentro da mente? Porque se as redes e as comparações são ladrões visíveis, a ansiedade e a falta de foco são inimigos ocultos que vivem no interior. E esse é justamente o próximo ponto que vamos explorar. Existe um tipo de distração que não precisa de tela nem de notificação. Ela vive dentro da mente. É aquela ansiedade que não se cala. Aquela voz que repete o que falta fazer, o que você pode perder, o que talvez nunca consiga. É como entrar numa casa onde todos os cômodos têm rádios ligados ao mesmo tempo. Muito barulho e nenhuma clareza. Uma mulher cristã pode se sentar para orar, mas em vez de ouvir a voz de Deus, ouve a própria lista de pendências. E assim, mesmo de joelhos, o coração segue correndo como se estivesse numa maratona. O inimigo não precisa empurrá-la para o pecado explícito. Basta prendê-la em pensamentos que consomem tempo e energia. O mais enganoso dessas distrações internas é que parecem preocupações legítimas. Pensar nos filhos, no trabalho, na saúde, não é errado. O problema é quando essas preocupações se transformam em obsessão, roubando a paz que deveria sustentar a fé feminina. Filipenses 4:7 deixa claro: a paz de Deus guarda nossos corações e nossas mentes. Mas essa paz não entra onde já existe ansiedade ocupando todos os espaços. É como tentar encher um copo já cheio de areia. Não sobra lugar para a água viva. O resultado é que o destino fica nebuloso, o propósito se dilui, e a mulher cristã se sente presa num ciclo de cansaço invisível. A autossabotagem também se esconde aqui. Aquela voz que diz: você não é suficiente, vai falhar de novo, melhor nem tentar. Cada pensamento assim é como uma pedra dentro da mochila, tornando mais pesado cada passo. Muitas não avançam no propósito, não porque não tenham dons, mas porque carregam medos disfarçados de lógica. O tempo que deveria ser usado em oração e ação se perde em voltas nos mesmos temores. E quanto mais voltas, mais difícil sair do labirinto. O segredo é reconhecer que a mente nem sempre fala a verdade. A presença de Deus, sim. Um exercício simples pode mudar tudo. Antes de orar, respire fundo. Anote num papel tudo o que preocupa e entregue simbolicamente nas mãos de Deus. É como esvaziar a mochila antes de uma viagem. Ao fazer isso, o coração fica mais leve e a oração flui com clareza. Também ajuda a espalhar versículos pela casa como lembretes de que o foco espiritual é construído com disciplina. Não é mágica, é prática diária. Com o tempo, a ansiedade perde força, porque a mente passa a reconhecer outra voz, a que traz paz e direção. E agora, se até aqui vimos como as distrações externas roubam o tempo por fora e as internas roubam por dentro, o próximo passo é entender como quebrar esse ciclo. Porque no fim, o que define um destino não são os grandes saltos, mas os pequenos passos de cada dia. E é justamente isso que veremos a seguir. Quando uma mulher cristã ouve falar em destino, muitas vezes imagina uma virada radical, algo enorme que acontece do dia para a noite. Mas a verdade é outra. Os grandes destinos são construídos com passos pequenos e constantes. O tempo, que tantas vezes parece insuficiente, não é falta, é semente. E cada semente plantada na presença de Deus se transforma em fruto que permanece. 5 minutos de oração hoje podem parecer pouco, mas são como gotas que, com o tempo, enchem um rio. O que importa não é a quantidade de esforço, mas a constância em regar o propósito. O problema é que muitas esperam ter tempo livre para buscar a Deus, e esse tempo nunca chega. A agenda se enche, a ansiedade se infiltra, as comparações distraem, e o dia termina do mesmo jeito que começou. O segredo está em criar esse tempo, mesmo que em pequenas doses. Trocar 15 minutos de redes sociais por 15 minutos de oração pode parecer irrelevante, mas no mundo espiritual é uma declaração de prioridade. É como dizer ao céu: meu foco espiritual está em primeiro lugar, o resto pode esperar. E essa escolha repetida dia após dia abre portas que a pressa jamais abriria.
Os lembretes visuais também são ferramentas poderosas. Um post-it com um versículo no espelho, um alarme no celular que diga "Ore agora", um caderno para anotar orações e respostas, são detalhes simples, mas que mudam a atmosfera de uma casa. Porque toda vez que os olhos veem a palavra, o coração lembra do propósito. E pouco a pouco, a mente aprende a descansar na presença de Deus, em vez de ser arrastada por distrações inúteis. Esses hábitos são como raízes invisíveis que sustentam a árvore mesmo quando chegam os ventos. O jejum digital é outro passo pequeno que gera impacto gigante. Decidir um dia da semana para não acessar redes sociais ou desligar o celular nas primeiras horas da manhã abre um espaço de silêncio que se enche de paz. E nesse silêncio, a voz de Deus fica mais nítida. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de colocá-la em seu devido lugar. Ferramenta, não dono. Porque toda vez que você escolhe se desconectar do barulho, se conecta ao seu destino. E aí a ansiedade perde força, as comparações perdem sentido e a fé feminina se fortalece. O mais fascinante é que esses passos pequenos não transformam apenas rotinas, mas destinos inteiros. A mulher que aprende a semear tempo no eterno passa a caminhar com mais clareza, porque entende que o pouco nas mãos de Deus se multiplica. E é aqui que surge a pergunta: se passos pequenos já produzem tanta mudança, o que aconteceria se a mulher decidisse proteger todo o seu tempo como um tesouro sagrado? Esse é o segredo que vamos desvendar a seguir. Existem frases que parecem simples, mas carregam um poder capaz de mudar vidas. Uma delas é esta: se eu cuido do meu tempo, eu cuido do meu destino em Deus. Pense nisso. O tempo é a moeda mais valiosa que uma mulher cristã possui, e cada escolha de onde investi-lo é como um voto no futuro. Quando é gasto em distrações, o coração fica vazio, mas quando é investido na presença de Deus, a alma floresce. O curioso é que ninguém perde o destino de uma vez. Vai entregando aos poucos, em minutos dispersos. E a verdade é que o céu não mede sucesso pela quantidade de tarefas, mas pela prioridade. Quando uma mulher decide colocar Deus em primeiro lugar, a vida dela ganha ordem. Não porque os problemas desaparecem, mas porque ela recebe direção. A ansiedade perde o trono, as comparações perdem força e o propósito se torna claro como um rio depois da chuva. Essa clareza não vem do esforço humano, mas do foco espiritual que se fortalece ao proteger o mais básico, o tempo com Deus. E quando esse tempo se torna hábito, a fé feminina se transforma em motor de mudança que alcança a família, o trabalho e até os sonhos escondidos. O segredo está em entender que o tempo não é inimigo, é aliado. Cada minuto protegido é como um tijolo na construção do destino. E no fim, o que parecia pequeno, uma oração pela manhã, um versículo lembrado no meio do dia, um silêncio buscado antes de dormir, se torna fundamento sólido que sustenta toda a vida. A mulher que prioriza a oração não apenas encontra paz, ela encontra força para dizer não ao que não edifica. Essa força é liberdade, e essa liberdade abre espaço para que o propósito floresça sem correntes. E aqui está a parte prática. Não espere ter horas livres para começar. Comece com o que você tem. Entregue a Deus 10 minutos de foco absoluto e veja como Ele multiplica o resto do seu dia. Proteja sua manhã, mesmo que com apenas um versículo. Proteja sua noite, mesmo que com uma breve oração. Esses pequenos atos repetidos são como chaves que abrem portas invisíveis. Porque ao proteger o tempo, você protege o destino, e ao proteger o destino, protege também o legado que deixará para os outros. Então a pergunta fica no ar, como um eco que não se cala. Qual é a distração que mais tenta roubar o seu tempo com Deus? Escreva, reconheça, traga à luz. Porque o primeiro passo para vencer um ladrão é parar de fingir que ele não existe. E quando essa confissão acontece, a história começa a mudar. Se você chegou até aqui, já percebeu que não são apenas as grandes crises que roubam o propósito de uma mulher cristã, mas sim as pequenas distrações diárias que, pouco a pouco, drenam a fé feminina, esgotam o tempo e apagam a chama do destino. Mas a boa notícia
é que você pode virar essa chave hoje mesmo. Basta escolher: continuar gastando energia no que não edifica ou começar a investir minutos preciosos na presença de Deus. Então eu te pergunto: qual é a distração que mais tenta roubar o seu tempo com Deus? Coloque nos comentários. Declarar é o primeiro passo para vencer. E se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com outra mulher que precisa dessa verdade. Porque quando você protege o seu tempo, você protege o seu destino. Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.